Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Segunda noite aí de astrofísica relativística. Muito bom ter vocês por aí. E hoje, nessa aula, a gente vai ver sobre quasares e jatos relativísticos. Esses sistemas também são sistemas extremos de energia, né, na astrofísica, os quasares e os jatos que eles emitem, e também por isso a gente precisa usar a teoria da relatividade do Einstein para entender esses objetos. Até porque no centro desses quasares, como eu vou mostrar hoje para vocês, tem buracos negros supermassivos. Buracos negros que podem ter milhões ou até bilhões de vezes a massa de uma estrela. Então, é indispensável usar a teoria da relatividade geral para acompanhar esses objetos. Então, os quasares, eles são objetos muito interessantes, porque eles foram descobertos já na década de 60, e no começo eles causavam deixavam os astrofísicos muito intrigados. Desde o início, a gente percebeu que eram objetos relativísticos, objetos extremos em termos de energia, tá? Esse daqui que eu estou mostrando para vocês é o primeiro quasar descoberto. Ele tem esse nome aqui, parece quase de sigla, né? 3C273. E o que você está vendo nessa imagem aqui é um brilho intenso pontual. Então, você pode perceber que nesse campo da imagem, a gente tem esse brilho intenso, pontual, ele aparece como, embora você veja como uma bolinha, né, parece uma bola, mas na verdade é porque é muita luz e quando bate no sensor lá do telescópio que capta a imagem, essa luz acaba se espalhando, porque ela é muito intensa e ela passa para o lado do sensor, como se ela vazasse, tá? Mas ele, na verdade, é uma fonte pontual de luz. Ao contrário, por exemplo, de você ver essa imagem aqui, ó, galáxias. Tá vendo isso aqui, olha? São galáxias, né? As galáxias são fontes extensas de luz. Quando a gente observa uma galáxia no telescópio, a gente percebe que há um núcleo, por exemplo, na galáxia, uma região mais brilhante do lado. As galáxias têm formas, ó, aqui você vê outras várias galáxias, tá? Aqui tem mais uma galáxia, mas as estrelas, elas aparecem de maneira diferente, elas aparecem como um objeto pontual. Esses quasares, quando eles foram descobertos, na verdade foram descobertos como objetos que emitiam muita luz em rádio, comprimento de onda, comprimento de luz de rádio. A luz, ela pode ter vários comprimentos de onda diferentes, várias frequências, tanto faz, a gente usa de maneira intercambiável aí os dois conceitos, comprimento de onda e frequência. Mas a luz pode ter comprimentos de onda muito curtinhos, como raios gama, raio-x, ultravioleta. Ela pode ser luz visível, como essa que a gente usa para enxergar. Pode ser luz infravermelha, micro-ondas e comprimentos de rádio também, tá? Esse objeto ele foi descoberto como um objeto que emitia muita luz em rádio. Só que ele tinha também, quando você apontava um telescópio normal, um brilho no visível. Então era um objeto que emitia luz visível e luz no comprimento de onda de rádio. Com um detalhe, a emissão em rádio era muito maior, em geral, para esses objetos do que inclusive a luz visível, tá? Eles tinham uma intensidade muito grande em rádio, alguns dos primeiros quasares que foram descobertos. Não é uma regra, mas alguns deles tinham um brilho muito grande em rádio. Outros não era tão grande assim, tá? Inclusive, a gente pode classificar esses objetos como brilhantes em rádio ou não brilhantes em rádio, tá? Mas uma coisa que chama a atenção é justamente isso. Ele é pontual, um objeto pontual, e brilha muito em rádio. Objetos pontuais, em geral, são estrelas. Como eu mostrei para vocês, galáxias são observadas como objetos extensos, não como pontinhos. Pontinhos, em geral, nas imagens, são estrelinhas, tá? E quanto mais brilhante a estrela, maior parece o ponto por causa da quantidade de luz que ela recebe, né? Então ela acaba, como eu disse, vazando ali pelo sensor e parece que ela é grande, mas na verdade é um ponto, um brilho muito grande. Mas estrelas não emitem em rádio. Estrelas não emitem em rádio. Então esse objeto era claramente um objeto muito peculiar, tá? E esse objeto ficou conhecido com o nome de quasar. Quasar é uma abreviação do termo em inglês que é Quasi-Stellar Radio Sources, ou seja, fontes de rádio quase estelares. Quase significa como, do tipo. Então, fontes de rádio
do tipo estelares, como se fossem estelares. Estava claro para os astrofísicos que não eram estrelas, porque emitem rádio, mas tem uma aparência de estrelas. Então, a gente começou a investigar esses objetos. E uma das coisas que foi feita para aprender sobre esse objeto é medir o redshift desse objeto. O que é o redshift? Redshift é isso daqui, olha, gente. Quando a gente observa um gás emitindo luz, né? Por exemplo, você pega uma ampola de gás hidrogênio, ou uma ampola é um vidro, né? Cheio daquele gás. Uma ampola de gás hélio, enfim, enche um vidro de gás, esquenta esse gás, ele vai emitir luz. Você pode pegar essa luz e passar ela por um prisma, um pedacinho de vidro, e separar ela em várias cores, tá? Como acontece com o arco-íris. Então, quando a gente faz isso no laboratório, tá? Aqui na Terra, a gente vai ver o seguinte, vai ver as várias cores do arco-íris, né? Esse feixe de luz que sai da ampola do gás aquecido, ele passa pelo prisma e se separa em várias cores, como no arco-íris, e você vai ver algumas linhas marcadas, são características do elemento químico. Então, se o hidrogênio tem algumas marcações, o hélio tem marcações diferentes, o ferro tem outra. Cada elemento químico tem a sua impressão digital, espécie do seu DNA ali, nessas marcações, que se distribui ao longo de todas as cores. Acontece que se você pegar uma ampola dessa de gás e observar a luz, e a ampola está parada em relação a você, você vai ter uma distribuição de luz como essa daqui. Agora, se você movimentar essa ampola, fizer ela se afastar de você, a luz dela vai sofrer um desvio nas cores. A gente chama isso de efeito Doppler. Eu falei bem rapidinho na aula passada sobre isso, tá? O efeito Doppler é um efeito muito usado pelos astrofísicos para medir velocidade de afastamento de uma estrela, ou de uma galáxia, ou de qualquer outro objeto. Porque qualquer objeto que se afaste da gente vai ter a luz dele desviada um pouquinho para o vermelho, como acontece aqui nessa galáxia próxima. Então, nessa galáxia próxima, a luz dela, ela foi deslocada na direção do vermelho. Veja que essas linhas que estavam aqui no laboratório vieram para a direita. Para a direita é na direção do vermelho. Então, ela tem um desvio para o vermelho, tá? A linha que estava sendo emitida aqui, olha, na cor azul, vai aparecer mais para a direita. Tá? Então, o que a gente normalmente veria como verde, se ele tivesse parado, aparece deslocado. A gente tem a impressão que o objeto está um pouco mais avermelhado, porque todas as cores vêm para o lado do vermelho. Isso para uma galáxia próxima que esteja se deslocando a 3% da velocidade da luz. Próximo aqui quer dizer 420 milhões de anos-luz. Quando uma galáxia está distante da gente, ela se afasta, porque o universo está em expansão. Esse vai ser o tema da aula de amanhã. Amanhã eu vou falar sobre a expansão do universo e as medidas de distâncias que a gente faz em cosmologia usando a teoria da relatividade do Einstein. Então, falar um pouquinho sobre a questão da curvatura do espaço-tempo, dilatação do espaço. Esses são os efeitos que eu vou falar amanhã. Amanhã vai ficar mais claro para vocês por que uma galáxia próxima está se afastando da gente com uma velocidade e uma galáxia um pouco mais distante se afasta mais rápido. Por exemplo, a 6% da velocidade da luz, uma galáxia que esteja a 840 milhões de anos-luz. M quer dizer milhões, L, Y quer dizer light year, ano-luz em inglês, né? É uma abreviação que a gente usa muito em astrofísica. Então, uma galáxia distante, ela vai ter mais desvio para o vermelho. Uma galáxia muito, muito distante, ela vai ter um desvio para o vermelho maior ainda. Então, ela vai estar mais deslocada, tá? A gente vai ver as emissões que para ela antes eram em roxo, né? Vão aparecer para a gente bem lá para o vermelho, tá? Então, esse daqui é o efeito que os astrofísicos medem e chamam de redshift. A gente mediu o redshift dessa fonte de rádio para ter uma ideia de se ela estava mais próxima ou mais distante, se ela se movia rápido ou devagar em relação a gente. E, para surpresa de todos, essa medida dessa fonte aqui dizia que ela estava a 2,4 bilhões de anos-luz. O G quer dizer giga, bilhões. 2,4 bilhões de anos-luz. Mas ela brilhava muito em rádio. Se a gente pegasse essa fonte com a emissão de energia que ela tinha em rádio e fizesse ela estar na mesma distância da estrela Pollux da gente, mas emitindo no visível, ela iria brilhar tanto quanto o Sol.
era um brilho colossal. Nenhuma estrela pode brilhar tanto assim. Então estava claro para a gente que era um objeto muito distante e que brilhava muito. E é por isso que ele aparecia como um ponto também, porque ele estava tão distante, mas tão distante, que a gente não conseguia ver os detalhes desse objeto, tá? Uma galáxia que a gente consegue discernir aqui os detalhezinhos dela é uma galáxia que está próxima da gente, com um telescópio normal, né? Agora com o James Webb, por exemplo, a gente está conseguindo ver galáxias muito distantes e ver a estrutura delas, mas isso eu estou falando do ano de 1963, ou seja, já vão 60 anos, 60 anos atrás, tá? Foi da descoberta dos quasares. Nesses 60 anos, é claro que a gente aprendeu muita coisa sobre os quasares, né? Então a gente conseguiu descobrir muitos deles, milhões de quasares, a estudar muitos deles, nem todos estão tão distantes quanto essa fonte aqui. A gente descobriu que esses quasares, na verdade, formam um grupo muito maior de galáxias que são chamadas galáxias de núcleo ativo. São galáxias que têm uma grande atividade no núcleo delas. E essa luz toda que a gente está vendo da galáxia, na realidade, está vindo do núcleo. O núcleo dela é extremamente brilhante, muito mais brilhante do que uma galáxia usual, né? Então, isso que a gente acabou aprendendo. Aqui tem uma simulação, eu vou mostrar para vocês, de como a gente entende que são essas galáxias hoje em dia. Então, você está vendo nesse vídeo aqui a região do núcleo da galáxia, tá? E esse núcleo da galáxia, você consegue perceber que ele está em rotação, então tem muito gás ali na região central dele, tá? É bem no núcleo mesmo. Tem muito gás nessa região central. Esse gás, ele está girando em torno de um objeto ali, tá? E esse gás também, ele acaba gerando um jato, que é o que você está vendo aqui, e é uma das coisas que eu quero falar hoje na aula também. Então, essa galáxia, ela tem um núcleo muito ativo. Esse núcleo, né, a gente acaba vendo dessa maneira, né, como um objeto pontual, né? Mas a gente observando galáxias melhores, maiores, né, e mais próximas da gente, a gente acabou aprendendo isso, que na verdade tem no centro dessa galáxia um buraco negro supermassivo, buraco negro que pode ter milhões de vezes a massa do Sol ou até bilhões de vezes a massa do Sol. E esse material, ele está girando no núcleo da galáxia, em torno desse buraco negro, tá? E está liberando muita energia. Nem todas as galáxias têm o núcleo ativo. A nossa galáxia, por exemplo, ela tem um buraco negro supermassivo lá no centro dela, mas ela não tem o núcleo ativo. Por quê? Porque na nossa galáxia não tem essa quantidade toda de gás disponível ali na região central. Então é preciso que eu possa alimentar esse buraco negro, digamos assim, para ele gerar esse gás ali girando em torno dele e liberando essa quantidade de energia. Esse gás que está girando ali, ele faz um processo que nós chamamos de acréscimo. Ele forma um disco, né, chamado disco de acréscimo. O disco de acréscimo é um fenômeno muito comum em astrofísica. Ele aparece em vários objetos. Amanhã, na live onde eu vou falar das distâncias de cosmologia, eu vou mostrar mais um outro tipo de disco de acréscimo para vocês, um que acontece em estrelas, não em galáxias, tá? E esse disco de acréscimo, ele é muito interessante, porque a matéria, à medida que vai caindo para o objeto central, ela vai liberando quantidades enormes de energia. Por quê? Porque ela vai caindo na gravidade. A gente diz que ela cai no poço de potencial gravitacional. Na gravidade, vai puxando esse objeto e vai transformando a energia gravitacional em velocidade. A velocidade faz com que ele vá girando rápido e ela gera um atrito entre as camadas, entre as várias camadas, porque elas não giram todas com a mesma velocidade. As de dentro giram mais rápido que as de fora. Então há um atrito, um movimento relativo entre elas. Isso libera muito calor, tá? Os discos de acréscimo, eles têm temperaturas enormes, principalmente próximo do objeto, se for um objeto compacto. Nas regiões mais externas, não é tão grande a temperatura, mas lá dentro aumenta muito a temperatura desses discos de acréscimo. Aqui tem um cortezinho, né? Eles formam praticamente uma atmosfera de estrela. E é por isso que eles brilham tanto. É tanta energia liberada nessa queda, né? Que eles brilham demais, ao ponto
de brilhar, né, como um quasar, né, que é um brilho maior do que da galáxia inteira. A gente vê o núcleo brilhando, mas não vê a galáxia, tá? Porque o núcleo é muito mais brilhante, de tanta energia que é liberada. Interessante, gente, que um dos efeitos da relatividade nesses discos é que a energia liberada é tão grande que esses discos formam os objetos mais eficientes energeticamente do universo. Eficiência, a gente vai calcular ela em termos da massa de repouso, tá? Porque a gente quer comparar com a eficiência de uma estrela, por exemplo, o Sol. O Sol é uma estrela que gera sua energia fundindo 4 núcleos de átomo de hidrogênio em um átomo de hélio. Nesse processo, a massa do núcleo de hélio é menor do que a massa dos 4 núcleos de hidrogênio que deram origem a ele. Tem uma diferença de massa. Se perde matéria. Essa matéria que é perdida é transformada em energia, de acordo com aquela equação famosa do Einstein, que você conhece, E igual a mc quadrado. A equação E igual a mc quadrado, que o Einstein deduziu para a teoria da relatividade especial, ela quer dizer que a gente consegue converter matéria em energia e energia em matéria. São duas faces da mesma moeda. Na relatividade, energia e matéria, elas são equivalentes, elas formam uma grandeza que, para os efeitos físicos, tem a mesma importância, né? uma equivalência entre elas. Assim como espaço e tempo formam um sistema único, uma malha, espaço-tempo, energia e matéria também formam esse sistema equivalente, tá? A energia está associada ao tempo e a massa associada ao espaço, dentro do conceito da relatividade especial. Esse é um tema que a gente não vai entrar hoje nesse detalhe ainda, tá? Na mentoria de relatividade, que eu vou lançar na quarta-feira, amanhã, vou abrir as inscrições, aí eu vou falar direitinho disso aí para vocês. Mas, voltando à ideia do Sol e dos discos de acréscimo, um disco de acréscimo, ele libera muita energia. Se eu pego uma quantidade de energia disponível, né, vamos pegar um pedacinho de massa aqui que vai cair pelo disco de acréscimo até chegar no objeto compacto. Se eu pego a quantidade de energia que esse pedacinho de massa vai liberar e divido pela quantidade de energia disponível naquela massa, E igual a mc quadrado, eu descubro que, se for um buraco negro, 42% da energia da massa de repouso do objeto, daquela bolinha de gás, vai ser liberada como energia térmica no processo. O buraco negro é um objeto extremo, né? Por que é liberado tanta energia no caso de um buraco negro? Porque essa bolinha de gás ela vai caindo e vai chegar muito perto do objeto compacto, que é o buraco negro. Se eu tenho uma estrela de nêutrons, ela pode chegar a liberar 10% da energia da massa de repouso dela em energia térmica, porque a estrela de nêutrons ela é bem maior do que o buraco negro, então eu não chego tão perto do centro do objeto onde estaria, né, digamos assim, a distância máxima que eu poderia cair. E assim, a gente pode também ver objetos centrais que seriam anãs brancas, que eu vou falar na aula que vem, na aula de amanhã, um disco de acréscimo em torno de anã branca. E a gente pode comparar com o caso do Sol, que, como eu disse para vocês, a gente pega 4 núcleos de hidrogênio e junta eles, formando um núcleo de hélio, e nesse processo, a massa do hélio, no final, é menor do que a massa do hidrogênio. A diferença, a gente chama déficit de massa, energia, vai ser liberada na forma de energia, na forma de luz. E a quantidade, esse delta, essa variação de matéria, a gente pode calcular quanta energia é liberada usando a fórmula E igual a mc quadrado, tá? Na Terra, a gente não consegue fazer nenhum fenômeno nem um pouco parecido com isso daí. Os carros, por exemplo, que fazem combustão a gasolina, né, ou outros combustíveis parecidos, a eficiência é muito, muito, muito mais baixa. Veja, eu coloquei aqui a eficiência da gasolina, ela é algo da ordem de 1 bilhão de vezes, 1 bilhão de vezes menos do que a energia liberada por um buraco negro. Então, os buracos negros supermassivos que tem no centro dessas galáxias aqui, eles são muito mais eficientes nesse processo de liberação de energia do que qualquer coisa que o homem já tenha criado. Impressionante, né?
e eles são ainda mais eficientes do que, inclusive, as estrelas. E olha que as estrelas são muito eficientes para liberar energia, né? Como o Sol e todas as outras, tá? Então, essa daqui é uma previsão da teoria da relatividade muito interessante, tá? E a gente já comprovou isso só pelo fato de conseguir observar um objeto tão brilhante, tão distante, né? Um quasar, assim. Mas a gente também já comprovou em outros sistemas, tá? Agora, uma das coisas interessantes que acontece nesses quasares, que eu estava mostrando para vocês ali no vídeo, é a formação dos jatos, né? Deixa eu mostrar o vídeo de novo para vocês, porque é muito legal esse vídeo aqui. É a formação desses jatos aqui, né? Então, à medida que a matéria vai girando, ela vai se aproximando do buraco negro, liberando grande quantidade de energia, mas aparece esse jato. Veja que esse jato, ele é perpendicular ao disco, né? Perpendicular quer dizer, se o disco está aqui, né, nesse plano, o jato vai surgir num ângulo de 90 graus, ele sobe, né? E vai para baixo também. Aqui não está aparecendo o jato para baixo, mas tem uma parte dele para baixo também, claro. Então ele vai subir em relação ao plano. E ele sobe bem orientado em relação ao plano. Esses jatos, né? Isso aqui é um vídeo criado por computador, né? Não é verdadeiro. Mas esses jatos, essa imagem não é verdadeira, né? O fenômeno é, claro. Mas esses jatos a gente já conseguiu medir em outras galáxias. Essa galáxia aqui, ó, chama M87. É uma galáxia super famosa. Toda hora ela está nos noticiários. Semana passada ela estava nos noticiários de volta. Já vou mostrar para vocês como. Aqui a gente tem 3 imagens dessa galáxia M87. É uma das maiores galáxias que a gente conhece e não está muito longe da gente. Essa galáxia aqui, olha só, você vê uma imagem com luz normal, uma imagem feita pelo Hubble, tá? Você vê que a galáxia ela é uma espécie de nevoeiro aqui, porque ela é uma galáxia elíptica, essa galáxia. Então, ela é uma bola de estrelas, e você percebe um brilho aqui em volta, né? Porque tem estrelas, aqui tem muito mais estrelas, e você vê claramente que do centro dessa galáxia emerge um jato, tá? Um jato de matéria. Aqui tem uma ampliação dessa imagem aqui, desse jato, tá? Então você vê aqui, essas estrelinhas que você está vendo aqui não são dessa galáxia, algumas são da nossa própria galáxia, estão na frente aqui, tá? Você está vendo ali uma região, um núcleo muito brilhante, e você percebe um jato também aqui, que é aquele jato ali, saindo, né, dessa galáxia. Aqui, gente, a gente consegue ver o jato não no comprimento de onda visível, mas no comprimento de onda de rádio. E aí a gente percebe que esse jato, ele sai, né, da galáxia, mas ele aquece o gás em volta da galáxia também, tá? Isso é um fenômeno muito comum. O jato, ele está saindo, mas ele está aquecendo o gás em volta da galáxia. Esse jato dessa galáxia M87, ele sai ali da região do núcleo. E a gente sabe que no núcleo dessa galáxia tem um buraco negro supermassivo com 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. É muito grande, tá? O buraco negro no centro da nossa galáxia, ele tem a massa dele é da ordem de milhões de vezes a massa do Sol. Então, esse buraco negro ali é mais de 1000 vezes maior que o nosso buraco negro supermassivo, que está no centro da galáxia. A gente fala buraco negro supermassivo porque existem basicamente 2 tipos de buracos negros. Buracos negros que a gente chama estelares, que tem a massa típica de uma estrela. Eram os buracos negros que eu estava falando na aula passada, a aula sobre as estrelas de nêutrons, né? Falei um pouquinho de buraco negro também. E existem os buracos negros que são supermassivos. A massa deles é muito maior do que a massa de qualquer estrela. Não existe uma estrela com 6,5 bilhões de massas solares. Não é possível que um buraco negro dessa massa surja de uma estrela. Um buraco negro que surge de uma estrela tem que ter massa parecida com a massa das estrelas, não bilhões de vezes maior que a massa das estrelas, tá? A origem desses buracos negros supermassivos é super interessante, mas não cabe nessa aula também, porque senão eu não terminaria a aula com vocês, tá? Então, a gente sabe que tem um buraco negro ali, a gente sabe que esse buraco negro é um dos maiores que a gente conhece no universo, não é o maior, mas está entre os maiores,
é muito grande. E a gente sabe a distância até essa galáxia aqui. E por isso a gente consegue medir o tamanho desse jato. Esse jato, gente, ele tem 5.000 anos-luz de tamanho. 5.000 anos-luz de tamanho é muito grande, ele é muito extenso. Você imagina você conseguir lançar um jato e ele percorrer 5.000 anos-luz, 5.000 anos-luz, sem se dispersar. Ele é colimado. Você percebe como ele é colimado? Como ele está sempre juntinho, isso que significa colimado. Então, significa que é um jato muito energético, tá? Se não fosse energético, ele iria logo se espalhar pela galáxia, né? Não ia sair colimado, como parece até um raio laser, um negócio desse aqui, tá? Não que seja um raio laser, tá? Quando a gente mediu a velocidade desse jato pela primeira vez, parecia, inclusive, que ele se deslocava mais rápido do que a luz. Parecia que ele se deslocava 6 vezes a velocidade da luz. Como é que foi feita a medida desse jato? É muito interessante. Como eu estava mostrando nesse videozinho antes para vocês, esses jatos, eles não são constantes. De vez em quando, eles têm um aumento de brilho. O buraco negro ali no centro, ele manda mais matéria, né? E então há um aumento de brilho desses objetos ali, tá? Então, o que os astrofísicos fizeram foi o seguinte: fizeram imagens do jato variando o ano. Então, todo ano ia lá e fazia uma imagem dele. Então, pegaram uma regiãozinha, por exemplo, e viram que tinha uma bolinha mais quente de gás que ia se deslocando, ó. E aqui eles marcaram a posição dessas bolinhas, dessa matéria se deslocando, tá? Aí eles pegaram a distância, que a gente tem a distância até a galáxia, sabe que o jato tem 5.000 anos-luz, pegaram a distância e dividiram pelo tempo, de ano em ano. Isso deu uma velocidade de 6 vezes a velocidade da luz. 6c. C é a velocidade da luz. A gente sabe, pela teoria da relatividade especial do Einstein, que nada pode se deslocar mais rápido do que a luz, né? É um dos pressupostos, na verdade é o pressuposto básico da teoria da relatividade especial, de que todos os observadores do universo vão ver a luz se deslocando sempre com a mesma velocidade. E uma consequência lógica disso é que nada pode, então, se deslocar mais rápido do que a luz. Esse é um dos pressupostos conceituais da teoria da relatividade, tá? Nada no universo se desloca mais rápido do que a luz. Então, se esse jato parece estar se deslocando mais rápido do que a luz, é porque tem algum efeito nele. Os astrofísicos não demoraram muito para perceber qual é o efeito. O efeito é um efeito geométrico, tá? O que acontece é que ele está se deslocando, mas ele também vem na nossa direção. Então, embora nessa fotografia parece que ele se desloca perpendicularmente a gente, né? Ele não vem na nossa direção, ele vai lateral. Na realidade, ele tem uma parte dele projetada para nós. Então, imagina que você está aqui observando esse jato. Ele sai lá do centro da galáxia, né? E vem deslocando para cá. A gente mede a posição de uma das bolinhas dele, né? Nesse instante de tempo. Então, eu meço a posição dessa bolinha lá em 1994. Depois, em 1998, eu vou medir onde que essa bolinha está. Então, eu vou medir ela aqui. E a gente vai ter a ideia, né, de que a velocidade é isso daqui. Só que, na verdade, essa bolinha, quando ela emite a luz em 1998, ela já andou um tanto aqui, né? Ela andou tudo isso daqui. Então, a luz dela chega mais rápido na gente. Não porque ela esteja se deslocando mais rápido do que a luz, mas porque a bolha de gás veio na nossa direção. Então, ela já andou um tanto e depois emitiu a luz. Porque ela andou um pouco, né? Ela emitiu a luz mais próxima de nós no ponto A do que no ponto O, a gente tem esse efeito que parece que o jato é superluminar, tá? Essa seria a palavra. Ou seja, está com a velocidade acima da velocidade da luz. Isso daqui permite que a gente calcule a inclinação do jato. Isso é muito legal, né? Então a gente sabe que ele não pode se deslocar mais rápido do que a luz. Na verdade, ele tem que se deslocar mais devagar do que a luz, porque é matéria. Só objetos que não têm massa podem se deslocar à velocidade da luz. Então, qualquer coisa que tenha massa nunca vai se deslocar à velocidade da luz. Essa é uma das outras consequências da teoria da relatividade especial, desses pressupostos, né? A gente fala hipóteses básicas da teoria da relatividade especial, depois tem consequências.
uma das consequências é que nada que tenha massa vai se deslocar à velocidade da luz, vai se movimentar à velocidade da luz. Então tem que ser menor. Aí a gente consegue calcular o ângulo que ele faz com a gente, tá? Então é só uma questão do ângulo pelo qual a gente está olhando. Agora, o que é intrigante é como é que a gente consegue formar um jato tão colimado assim, tá? Então isso tem deixado os astrofísicos muito curiosos por muito tempo. Vou mostrar para vocês umas simulações de computador que a gente tem feito para tentar explicar essa formação desses jatos aqui. Olha só. Então a gente sabe que esse jato é formado no centro dos quasares, no centro das galáxias, né? Que é essa região que tem o disco, aí mostrando uma explosão, né? E mandando, né, uma bolinha de gás ali. O que os astrofísicos fazem é tentar simular esse efeito aí, tá? Então são ilustrações aqui de como seriam esses jatos, né? Ó, como eu disse para vocês, o jato ele se estende por muitos milhares de anos-luz e ele aquece o gás em volta dele. Essa daqui já é uma simulação física mesmo, né? Aquela é uma ilustração, isso aqui é uma simulação, tentando calcular temperatura, velocidade, etc. do jato, tá? Então, o que a gente sabe é que a matéria, ao circular o buraco negro, ela é composta de plasma, que são partículas carregadas eletricamente, e essas partículas se giram a altas velocidades ali, se for um buraco negro, quase velocidades relativísticas no final, e geram intensos campos magnéticos. Esses campos magnéticos que essas partículas vão girar, né, vão gerar ali, né, por estarem girando, eles vão se espiralar e formar um campo magnético, uma espécie de túnel de campos magnéticos, tá? Uma espécie de cone que vai direcionar a matéria, tá? Então a gente consegue, inclusive, medir isso hoje. Essa imagem que você está vendo aqui, olha, essa daqui é a imagem feita com o telescópio Hubble, no óptico, e essa daqui é feita com um telescópio que mede em ondas de rádio, tá? O ALMA. Então, o que você está vendo aqui é a região central e essa parte aqui é o jato. O que você vê como linhas aqui são medidas que a gente chama de polarização da luz, que é o que acontece quando partículas carregadas seguem as linhas do campo magnético. Elas emitem luz com uma propriedade que a gente chama de polarização, tá? Não vou entrar nos detalhes do que é polarização aqui, porque senão eu vou me estender muito falando sobre propriedades da luz, mas o fato é que a gente consegue medir isso com esses telescópios, e é uma medida indireta do campo magnético que está ali. E a gente, então, consegue fazer essa medida e mostrar que o jato ele está dentro de um cone magnético. Esse cone ele é gerado pelo movimento do plasma, de novo, que gera campos magnéticos super intensos ali, porque se movimenta muito rápido esse material, e alimenta esse cone. E nesse cone o que acontece é o seguinte, esse plasma são partículas carregadas. Se eu tenho um campo magnético orientado, elas vão seguir as linhas do campo magnético. O campo magnético faz com que partículas sigam pelas linhas dele, tá? Então tem essa imagem com o telescópio ALMA aqui, depois uma imagem muito mais próxima, ó, tá vendo? Ó? O telescópio Hubble tem essa imagem equivale a tamanho físico de 3.800 anos-luz. Com o ALMA é um zoom, 1.300 anos-luz, então está pegando uma regiãozinha aqui. Agora, o VLBA, um outro telescópio tá, que observa em rádio, está fazendo um zoom ainda maior aqui nessa região, para a gente poder estudar o campo magnético. E a gente pode usar, por exemplo, um telescópio como o EHT para fazer a imagem do buraco negro supermassivo ali no centro dessa galáxia, e o que há em volta dele, o que está circundando esse buraco negro, né? Essa imagem aqui, com certeza, você viu, fez grande sucesso aí, né? Há uns anos atrás, que foi a primeira imagem de um buraco negro. Na verdade, não é bem do buraco negro, o buraco negro está aqui no centro, o que a gente vê o material em volta, que é justamente uma parte desse disco que está em torno do buraco negro, não é todo o disco do quasar. E a primeira imagem de um buraco negro foi justamente do M87. Foi justamente dessa galáxia que eu estava mostrando para vocês aqui, tá? Então, a primeira imagem de um buraco negro foi obtida no centro dessa galáxia aqui. Essa galáxia tem esse buraco negro supermassivo e aquela imagem de rosquinha que foi feita com o EHT, né? Telescópio de horizonte de eventos,
foi essa daqui, dessa galáxia. Semana passada, apareceu na mídia especializada de astrofísica essa imagenzinha aqui. Essa imagem, que parece até pior do que as outras, né? Ela foi feita com outro telescópio, o GMVA, na verdade são vários telescópios de rádio, e ela conseguiu ver a região do quasar ali, do disco, tá? Mas sem os detalhes que a outra imagem tinha, só que ela conseguiu ver uma coisa que a outra imagem não viu, que é a base do jato. Então está mostrando o gás saindo, né, na direção do que depois vai ser o jato, provando por imagem que o jato nasce no disco. Esse tipo de prova nunca tinha sido feita. A gente tinha, claro, tudo isso aqui traçado, né? A gente sabia que tudo estava ligado. Não tinha muito como não sair do disco. Só que a gente conseguiu evoluir os telescópios hoje ao ponto da gente conseguir ver, de fato, o material saindo do disco para depois seguir a trajetória do jato, tá? Esse movimento que está acontecendo aqui, gente, desse material, ele é um movimento com velocidades muito altas, né? E como eu disse para vocês, não tem outro jeito, ele tem que ser explicado pela teoria da relatividade, porque os campos magnéticos, as energias envolvidas aí nesse processo, são tremendos, tá bom, gente? Então era isso que eu queria mostrar hoje para vocês, mais uma aplicação aí da teoria da relatividade, né? Dessa vez uma aplicação dentro do conceito de galáxias, né? Na aula passada a gente falou de estrelas de nêutrons, tem outras, muitas aplicações de astrofísica relativística, né? Hoje, galáxias, e amanhã a gente vai falar do universo como um todo, a gente vai falar da expansão do universo, para você ver como a relatividade do Einstein, ela é aplicada em todos os cenários da astrofísica, desde objetos muito pequenininhos a objetos ou sistemas inteiros, que seria o nosso universo, né? Então, isso é muito legal, tá? Esses jatos relativísticos seriam a manifestação da radiação Hawking? Não, ainda não, Valmir. A radiação Hawking é uma radiação que surge quando a gente tem buracos negros, né? Então, acho que é por isso que o Valmir está perguntando. Mas a radiação Hawking, Valmir, ela não é tão intensa assim. Ela acontece no horizonte de eventos de um buraco negro, onde se forma eventualmente um par de partícula e antipartícula. Uma delas cai sobre o buraco negro e aí não tem mais como voltar, e a outra é liberada, ela viaja pelo espaço. Só que a quantidade de energia que é liberada nessa radiação Hawking é muito baixa, muito baixa. Esses jatos relativísticos, eles surgem, na verdade, da matéria normal de estrelas que estão sendo destruídas pelo buraco negro e estão espiralando pelo disco de acréscimo e vão liberando matéria que sobe pelos campos magnéticos, tá? Então não é a radiação Hawking ainda. Vamos ver aqui. O Júnior está perguntando se tem reações nucleares nos quasares e de onde que vem a radiação por ele emitida. Júnior, não chega ao ponto de ter reações nucleares, tá? Embora a temperatura seja altíssima, a densidade não é tão alta assim para permitir uma reação nuclear. Para ter uma reação nuclear, a gente precisa de muita energia, mas precisa que a matéria esteja bem compacta, para que os núcleos possam se encontrar para fazer a fusão nuclear, possam colidir. Quando a matéria está muito rarefeita, ainda que ela tenha muita energia, os núcleos estão longe uns dos outros e não colidem para acontecer a fusão nuclear ou reação nuclear. Então ela não acontece. A radiação vem do fato dessa matéria estar muito quente. Se eu aqueço um material, eu libero energia. Você pode ver isso, por exemplo, quando você pega uma barra de ferro, esquenta o ferro. Ele vai começar a ficar em brasa e cada vez mais quente, cada vez mais brilhante. Então, se eu esquentar, né, o material, ele emite luz. O fogo emite luz também, né? Então, basta isso para emitir radiação, tá? Nesses quasares, não é a única forma de emitir radiação. Quando eu pego uma matéria, partícula carregada, e acelero ela por um campo magnético, também posso emitir ondas de rádio, radiação chamada síncrotron, vários outros tipos de radiação. Mas nesse caso, a emissão ali que eu estava mostrando para vocês, boa parte dela vem do disco mesmo, tá? Que brilha muito. Vamos ver mais uma pergunta aqui.
Micael, professor, como são formados os quasares? A gravidade no seu centro seria maior que a gravidade do buraco negro? É uma ótima pergunta, Micael. Os quasares, eles são formados, primeiro, quando você tem um buraco negro supermassivo, e segundo, quando você coloca a matéria para cair sobre esse buraco negro. A matéria nunca cai direto, ela sempre espirala, porque ela tem uma velocidade tangencial, digamos assim, então ela começa a se deslocar e vai girando em torno do buraco negro, girando, 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 tá? Se eu tiver só o buraco negro, mas não tiver matéria espiralando, não se forma o quasar. É o que acontece na nossa galáxia, que tem o buraco negro supermassivo, mas não tem matéria espiralando. Para formar essa matéria, eu posso, por exemplo, destruir estrelas que passam muito próximas do buraco negro, e a gravidade, né, é muito grande, ele arrebenta a estrela, estica e arrebenta a estrela. Ou também podem ser bolhas de gás e poeira que estão naquela região e começam a cair sobre o buraco negro, tá? Então, precisa ter essas duas coisas acontecendo para o quasar existir. Ele pode, inclusive, acabar devorando toda essa matéria e acabar o quasar. O buraco negro permanece, mas quieto. A galáxia está quietinha, né? Digamos assim, em quiescência. Ó, o pessoal aqui colocou, o pessoal da minha equipe colocou o link aqui, tá? Do livro, né? O pessoal tinha perguntado aqui o livro. Vamos ver aqui. O Célio colocou a seguinte pergunta. Galáxias com núcleo ativo, essa classe mais genérica, né, de várias galáxias que tem núcleo ativo, tem grande pressão de radiação que expulsa o gás para fora dela. Perfeito, Célio. O que dificultaria a formação de estrelas, é isso mesmo? Ou seja, onde houve quasares, há poucas estrelas. Exatamente, Célio. Perfeita a tua colocação. A gente tem os quasares, né? Esse gás que é emitido na forma do jato, ele aquece o material, o gás da galáxia. Para formar uma estrela, o gás não pode ter muita energia. Por quê? Ele precisa poder colapsar para formar a estrela. Se ele é muito energético, ele não colapsa. As moléculas se movimentam, os átomos, né? Se movimentam com grande velocidade e a gravidade não consegue colocar tudo junto num lugar para dar a ignição, começar a estrela. Então, aonde há quasares, com o tempo, a galáxia para de formar estrelas. O quasar mata a galáxia, no sentido que ele impede, com o tempo, a formação de novas estrelas na galáxia, e a galáxia vai envelhecendo, tá? Onde não há quasares, não há esses jatos aí relativísticos, a formação de estrelas costuma ser mais intensa, tá? Então, o quasar pode matar a formação de estrelas de uma galáxia. O Ronei está perguntando o seguinte: desvio para o vermelho ocorre pelo comprimento de onda que favoreceria a percepção ou medição da cor? Sim, Ronei, a gente pode entender o desvio por vermelho como os comprimentos de onda todos sendo deslocados, aumentados na direção do vermelho, tá? Por exemplo, um caso prático, James Webb, esse telescópio, né? Ele tem uma réplica aqui do James Webb, né? Que eu ganhei do Lauri. O James Webb, ele observa objetos muito distantes no infravermelho, porque esses objetos, eles estão tão distantes da gente que a luz deles foi esticada junto com a expansão do universo. Eles emitiram luz no azul, mas a gente está detectando no infravermelho, para lá do vermelho, tá? Amanhã eu vou falar um pouquinho mais dessas coisas para vocês. E você pode pensar isso mesmo, como o comprimento de onda sendo aumentado, tá? Vamos ver aqui. O Paulo está colocando assim: professor, mediante as descobertas recentes de galáxias aparentemente antigas no início do universo, levantam muitas hipóteses. Uma delas não poderia ser que elas pertencem a outro Big Bang? Não, Paulo. As hipóteses mais, digamos assim, robustas, né, para essas galáxias que o James Webb tem observado no começo do universo muito grandes, são de que ou as galáxias se formam mais rápido do que a gente imaginava. A gente tem uma teoria de como as galáxias se formam, né? Ou elas se formam mais rápido do que a gente imaginava, ou o Big Bang, o modelo do Big Bang, ele precisa ser ajustado, especialmente para os primeiros instantes do universo, tá? Mas não que elas pertençam a outros universos. Tudo que a gente está observando pertence ao mesmo universo que a gente está.
tá? Essa é uma, digamos assim, uma hipótese assumida por todos os cosmólogos, tá? Se você tiver interesse, Paulo, aqui no canal, nesse canal do YouTube, eu fiz uma live sobre isso na semana passada, na segunda-feira passada, tá? Então, dá uma buscada nesse canal aqui, mesmo no YouTube, as lives antigas. Tem uma live sobre isso, onde eu explico, inclusive, com as observações, tudo direitinho, tá? Vamos ver aqui algumas perguntas aí que o pessoal está colocando aqui. Mais outras perguntas. Vou pegar umas perguntas mais recentes também. O Luciano colocou o seguinte: os jatos que nascem do disco de acreção sofrem efeito de arraste do espaço-tempo produzido pelo buraco negro e assim espiralam? Uma ótima pergunta, Luciano. Esses jatos, eles não estão assim tão colados no buraco negro como talvez eu tenha dado a entender, né? Você pode imaginar, aqui tem uma imagem aqui, espera aí, deixa eu ver se eu consigo colocar, essa imagem aqui. Nem vou rodar o vídeo. Isso daqui é uma imagem, era do vídeo que eu estava mostrando para vocês, né? O buraco negro, às vezes a gente olhando isso aqui, parece que a gente pode ter a impressão que o buraco negro está aqui, né? Que seria tudo isso aqui. Não é verdade. O buraco negro é uma região bem aqui no centro, tá? Então, opa, nem tinha parado o vídeo. O buraco negro é uma regiãozinha bem ali no centro, tá? Esses jatos, eles não surgem do horizonte de eventos do buraco negro, Luciano. Eles surgem mais para cima. Então, o buraco negro está bem ali no centro, tem uma região aqui, né? E os jatos surgem mais para cima. Porque o campo magnético ele vai orientar e formar, como eu disse, um funil, né? Então, no momento que os jatos começam a se formar, tem essa imagem também aqui, né? Que a gente tirou aí na semana passada, né? No momento que os jatos começam a se formar, eles não estão exatamente na região onde a gravidade do buraco negro influencia mais a distorção do espaço-tempo, tá? Então, eu teria que calcular exatamente, mas eu te diria que, em princípio, me parece que não é um valor importante aí, tá? Nesse caso. Vamos ver aqui. A Isabel está colocando o seguinte: professor, para que serve esse jato do gás que sai do disco de acréscimo? Olha, Isabel, serve na prática para avacalhar com a estrela, com a galáxia, né? Digamos assim, ele atrapalha a formação estelar da galáxia, né? Então, não serviria para muita coisa, né? Ele não é uma quantidade de gás aí que vai... a gente tinha a impressão de que não interferiria muito, mas ele atrapalha a formação de estrela da galáxia, principalmente, tá? Esse acaba sendo o maior papel dele, né? A Rita está colocando uma pergunta bem interessante. O buraco negro tem algum tipo de magnetismo ou só gravidade mesmo? O buraco negro, Rita, ele pode ter campos elétricos, tá? Um buraco negro, se ele tiver carga elétrica, a gente pode medir o efeito também, tá? Assim como a gente mede o efeito da gravidade do buraco negro, tá? Para ele ter magnetismo, ele ter um campo magnético que é gerado pelo buraco negro, e a gente mede fora, não, isso a gente não mede. Mas acontece que o disco de acréscimo, ele tem partículas carregadas que se movimentam. Essas partículas, sim, geram campo magnético. Mas não é o campo magnético do buraco negro, é um campo magnético do disco, fora do buraco negro, tá? Vamos ver. Humberto colocou uma pergunta aqui. Os jatos não vêm de dentro do buraco negro, mas da vizinhança. Perfeito. É esse o caso, né? Isso mesmo, Humberto. Qual foi a descoberta ou teoria do professor Hawkins que fala de partículas sendo ejetadas dos buracos negros? Foi a questão da radiação Hawking, Humberto. Até alguém tinha perguntado um pouquinho antes ali da radiação Hawking, que é quando no horizonte de eventos se forma um par de partículas e antipartículas. E uma delas acaba caindo no buraco negro e a outra viajando pelo universo. Então, mas não é o jato, não é o jato mesmo, tá? Até porque a radiação Hawking, a intensidade dela é muito baixa, não se compara a essa radiação que a gente está medindo aí. O Bruno
Bruno colocou o seguinte: campos magnéticos gerados por jatos relativísticos lembram muito os campos magnéticos gerados por espiras de cobre. Existe alguma relação, professor? Sim, perfeito, Bruno. Tem sim uma relação que é nas espiras de cobre, ou seja, um fio de cobre, né, tem corrente elétrica. Então, as partículas, no caso os elétrons, né, estão se movimentando pelo fio de cobre. Se eu tenho, toda vez que a gente tem uma partícula carregada eletricamente, ela gera campos magnéticos em volta dela, tá? Então, você pode pegar um fio elétrico, tem corrente elétrica, tem campo magnético gerado em volta dela. No disco, a gente tem o plasma, que é quando o átomo está numa temperatura tão grande, ele separa elétrons e prótons. Fica tudo separado, numa sopa de partículas, prótons e elétrons. Essas partículas estão girando e por isso elas vão gerar campos magnéticos também. Então, é muito semelhante, é o mesmo efeito, tá? O mesmo efeito. Vamos ver aqui. A Ana está perguntando o seguinte: quasares são formados a partir da colisão das estrelas de nêutrons? Não. Os quasares, Ana, sempre acontecem quando a gente tem um buraco negro supermassivo, tá? E esse buraco negro cai matéria sobre ele. Não tem a ver com a fusão das estrelas de nêutrons. Esses buracos negros supermassivos, a massa deles é bilhões, milhões ou bilhões de vezes a massa das estrelas de nêutrons. Então a gente está falando numa outra escala de massa, outra escala de energia, uma outra escala, bem diferente, tá? Valmir perguntou se existem quasares em galáxias elípticas ou só em espirais mesmo, né? Não, existem quasares em todos os tipos de galáxia, Valmir. Inclusive a M87 é uma galáxia elíptica, tá? Então tem elípticas, tá? A M87 é um caso dessa. Embora ela não seja exatamente um quasar, é uma galáxia de núcleo ativo, né? O quasar é um tipo dentro das galáxias que tem núcleos ativos. Elas têm várias peculiaridades. Aí valeria uma palestra, uma live só sobre galáxias de núcleos ativos, porque são muitos tipos, são quase um zoológico de variedades de núcleos ativos de galáxia. Tá? O quasar foi o primeiro descoberto, e depois aí foi se classificando por detalhezinhos aí, algumas variações. É bem interessante, mas seria preciso uma outra live para eu falar desses objetos. Dessa classificação, né, como um todo, né? Vamos ver aqui mais algumas perguntas. O pessoal deixou muita pergunta, muito legal. Luiz Parisi. Oi, Luiz. Boa noite, professor. Nessas galáxias com quasares, seria possível a formação de planetas e sistemas solares? Essa radiação toda permitiria a existência de vida como conhecemos? Muito interessante, né, Luiz? Em princípio, sim, Luiz, porque tem uma coisa que eu não mostrei direito para vocês, mas dá para ver um pouquinho nesse vídeo aqui, olha. Espera aí, deixa eu mostrar aqui o vídeo. Aqui, agora deu certo. Nesse vídeo você consegue perceber, Luiz, que em torno do quasar, né, tem um disco. Esse disco que alimenta o buraco negro. Esse não está dando para ver direito nessa imagem aqui, eu teria que procurar uma outra imagem na internet para mostrar para vocês, mas mais para fora desse disco tem uma espécie de região toroidal, onde tem uma grande quantidade de poeira, tá? E gás. Essa região toroidal, uma espécie de rosquinha, um toroide, né? Ela protege, se for uma galáxia espiral, o resto da galáxia dessa radiação. Essa radiação não passa pelo plano, ali por causa dessa região. Ela vai para as regiões só perpendiculares do plano, tá? Então, em princípio, ali nessa região não, porque é uma região muito ativa, né? Mas, em princípio, se for uma galáxia espiral, as estrelas que estão bem distantes poderiam ter uma vida normal, digamos assim, tá, Luiz? Então, seria possível, sim, elas terem a sua vida normalmente. Deixa eu ver aqui. Notícias da astronomia. A velocidade é constante. Quando o jato sai do buraco negro... uma pergunta. A velocidade é constante quando o jato sai do buraco negro? Esse jato pode influenciar ou dar formação a novas estrelas ou se perde no espaço? Então, a velocidade, ela não é constante quando sai do buraco negro, porque ela vai se afastando da galáxia e do buraco negro, então ela vai perdendo energia. Assim como uma bolinha que eu jogo para cima, né? Eu pego uma bola de futebol e chuto.
Então, quando ela sai com velocidade mais alta. À medida que ela vai subindo, a velocidade não diminui, e eventualmente ela poderia até parar. Se eu chutar muito forte, ela vai entrar em órbita, né? Mas ela vai diminuindo a velocidade. Por que diminui a velocidade? Porque há duas energias em jogo aqui. Energia gravitacional e energia de velocidade, que a gente chama de energia cinética, o termo, tá? Então, à medida que ela sobe, ela aumenta a energia gravitacional. Em consequência, ela perde energia cinética. A energia é conservada, o total de energia é sempre o mesmo, mas muda o tipo. No começo tem muita energia cinética e pouca gravitacional, e depois vai trocando, tá? Então, isso também vai acontecer ali. Esse material, ele se afasta do buraco negro e da galáxia. A massa da galáxia é muito maior do que a do buraco negro, então ela também influencia bastante gravitacionalmente. Ele vai perdendo energia. E, como eu falei antes, não vai dar origem a novas estrelas, pelo contrário. Esse gás, ele vai atrapalhar a formação de estrelas da galáxia. E quando ele sair da galáxia hospedeira dele, né, da galáxia de origem dele, aí ele se perde mesmo pelo espaço. Ele não fica concentrado quando ele está muito distante, tá? Como aquele da M87 tem 5.000 anos-luz. É muita coisa, mas 5.000 anos-luz, comparado com uma galáxia elíptica gigante como a M87, não é tanta coisa assim. Ele é grande lá no núcleo dela, mas a galáxia é muito maior. Então ele acaba se perdendo depois para as regiões externas da galáxia. O Kleber está perguntando o seguinte: por que a radiação solar é mais prejudicial à pele na radiação do Sol? E quando a radiação em dias nublados? A pergunta, outro tema, né? Tem a ver com radiação ultravioleta. Kleber, o que acontece é o seguinte: as várias formas de radiação da luz, elas não têm todas a mesma energia. A radiação ultravioleta, ela é muito mais energética do que a radiação visível e mais energética do que a infravermelho. Então, quando ela incide na nossa pele, ela acaba causando mais dano. Essa seria a explicação mais rápida, mais simples, tá? Vamos ver aqui. Michele Perrone. Eu não esquecendo que aquilo que está mais próximo parece maior do que está longe. E se por acaso não estejamos vendo por intermédio de um telescópio de gases? Desculpe, Michele. Não, não entendi muito bem a sua pergunta, mas eu acho que o que você está querendo falar é que poderia eventualmente estar perto, né? Mas não é o caso, porque a gente mede essa questão do redshift e isso prova que, na verdade, é um objeto bem distante da gente, tá? Bem distante. Vamos ver aqui algumas outras perguntas. Vamos ver aqui. Uma dúvida que eu sempre me pergunto: já que as galáxias estão se afastando com o deslocamento por vermelho, como saber a cor real de uma estrela? É uma ótima pergunta, Jorge. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais desse tipo de assunto, né? Porque eu vou falar das galáxias se deslocando pelo universo. Mas, respondendo a sua pergunta, a gente pode saber por isso daqui, ó. Ó, Jorge, deixa eu mostrar o slide aqui para você. Onde é que ele tá? Tá aqui. A gente pode saber isso por causa dessas linhas aqui. Como eu te disse, as linhas, elas marcam o tipo do elemento químico que está presente lá. As estrelas, geralmente, elas têm linhas marcadas de alguns elementos químicos. O mais comum é hidrogênio, que é a maior composição delas, tá? Mas também tem muita linha de hélio, tem muita linha de ferro, tem muita linha de oxigênio, vários elementos químicos. Essas linhas são deslocadas junto com toda a luz da estrela e toda a luz da galáxia. Então, e elas têm entre elas um espaçamento marcado. Então, elas vêm todas juntas, não vêm de um jeito ou de outro, elas andam como um conjunto. Então, quando eu pego a nova posição das linhas, eu sei quais são os elementos e sei quanto foi deslocado o conjunto, porque elas vêm todas juntas, como eu disse. Então, quando a gente quer saber qual é a temperatura ou cor verdadeira da estrela, a gente olha para essas linhas, porque elas andam sempre como um conjunto, como eu estou mostrando nessa imagem. Então é assim que a gente consegue determinar, tá, Jorge? Olhando as linhas espectrais.
O Pedro Vinícius está fazendo uma pergunta aqui, que é o seguinte. Boa noite, professor. O senhor consegue descrever e explicar os postulados da relatividade especial? Ótima live, aliás. Obrigado, Pedro. Os postulados da teoria da relatividade especial são dois, tá? Dois postulados básicos. O primeiro postulado diz que a velocidade da luz é igual para todos os observadores no universo. E o segundo postulado, né, ele diz que as leis da mecânica são iguais também, são as mesmas para todos os observadores. Você pode encontrar em livros enunciados um pouco diferentes desses que eu te falei, desses postulados, tá? Mas basicamente são essas duas ideias. Embora, como eu te disse, às vezes eles escrevem um pouquinho diferente. O primeiro postulado, ele é o mais interessante, assim, como aplicação direta. O segundo, ele é mais importante conceitualmente, de que as leis da física são iguais em todos os referenciais, para todos os observadores. Tá? O primeiro postulado, como uma aplicação direta, digamos, dele, é o seguinte: quando você está num carro e joga uma bolinha para alguém que está na calçada, a pessoa que está na calçada vai receber a bolinha com a velocidade, que é a velocidade que você jogou, mais a velocidade do carro. As duas velocidades se somam, né? Então, se você jogou a bolinha com 1 km por hora, a 1 km por hora de velocidade, mas você estava num carro a 60 km por hora, a pessoa na calçada vai receber a bolinha a 61 km por hora. Com a luz não acontece isso. A velocidade da luz é igual para todo mundo. Se você está num carro e joga um feixe de luz para alguém na calçada, você mede a velocidade da luz, dá 300 mil km por segundo. A pessoa na calçada mede a velocidade da luz, dá 300 mil km por segundo também. Não importa a velocidade em que vocês estejam. A velocidade da luz é igual para todo mundo no universo. Todo mundo mede o mesmo valor. Esse é um dos postulados. Ele conceitualmente é mais fácil de entender e gera algumas coisas bem estranhas. O segundo postulado, de que as leis da mecânica são iguais, as leis da física são iguais para todo mundo, para todos os referenciais, todos os observadores do universo, ela é mais importante conceitualmente, ela é mais ampla conceitualmente, mas as aplicações são mais detalhadas, né? O Djalma colocou o seguinte: o brilho do quasar é tão grande que ofusca as demais estrelas da galáxia. Isso mesmo. Essa galáxia grande, tal como a nossa Via Láctea, sim, Djalma, muitas delas são grandes como a nossa. Aquela M87 que eu mostrei, ela é maior do que a nossa, tá? Bem maior do que a nossa, tá? Então, elas em geral são maiores do que a nossa, mas não é uma regra. Até porque, Djalma, a nossa galáxia é muito grande, tá? A nossa galáxia, quando comparada com outras, é bem grande. Um comentário aqui do professor Paulo Basso, né? Na série Cosmos, do Sagan, ele ainda estava especulando o que eram os quasares, não tinha consenso. É verdade, Paulo. Hoje já tem um consenso sobre o que são os quasares, tá? Grande parte desse avanço foi os melhores telescópios, né? Então, muitos telescópios aí melhores, né? Permitiram que a gente aprendesse bem mais sobre eles, tá? Muito bom, pessoal. Legal, a Thaís aqui, ó, não é da área, mas gosta bastante do assunto, né? E tá aproveitando bastante. Essa questão de quarta dimensão, Thaís, é bastante especulativa, tá? E, na verdade, dentro da teoria da relatividade, não se usa o conceito de mais dimensões, tá? Se usa, às vezes, para explicar um pouco, tentar visualizar como é que seria a distorção do espaço-tempo, etc. Mas, como eu vou mostrar para vocês na mentoria, para quem se inscrever lá na mentoria, né? Não é necessário. A gente, na verdade, não pensa em mais dimensões dentro da teoria da relatividade. Essa ideia de mais dimensões, ela surge principalmente por físicos depois do Einstein, que tentaram aplicar as ideias da relatividade geral para explicar a gravidade, para explicar outras interações da natureza, como a teoria eletromagnética, da eletricidade e do magnetismo, e as forças, até as outras forças, como forças nucleares, né? Então, eles pensaram que se o universo tivesse mais dimensões, poderia usar a mesma lógica da teoria da relatividade geral do Einstein para explicar essas dimensões extras. Essa que foi mais ou menos a semente
dessas ideias de ter mais dimensões, tá bom?